Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que pode, tome o seu assento nessa noite. Graças a Deus que já nos deu vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou nessa noite com meu coração cheio de alegria, de gratidão a Deus pelo privilégio e pela oportunidade de poder estar mais um dia na casa do Senhor. Que Deus continue abençoando toda esta igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Osmar, que mais uma vez nos empresta o púlpito para estarmos falando um pouquinho de Jesus. Deus abençoe a vida da pastora Célia de uma forma poderosa. Deus abençoe a vida do diácono Kleber. Que Deus possa continuar usando de uma forma poderosa e especial. Deus é bom, a misericórdia do Senhor ela dura para sempre. É por causa da graça que nós estamos aqui. Feliz nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Feliz nessa noite por poder estar aqui, adorando a Jesus juntamente com toda a minha família. Deus abençoe a vida da minha família que se faz presente aqui no nosso meio. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Ele cumpre promessas. E se nós estamos aqui, é porque a promessa de Deus ela tem nos alcançado. Como é bom, irmãos, saber que estamos aqui e fazemos parte de um projeto divino. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, o capítulo é o de número 1. Eu quero ler com vocês o versículo de número 26 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, o capítulo é o de número 1, versículo de número 26 em diante. Glória a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Assim diz o versículo de número 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse-lhe: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E você que pode diz amém. Amém. Graças a Deus por esta bendita palavra. Tome o seu assento nessa noite. Glória a Jesus. Amados e queridos irmãos, na noite deste dia nós estamos aqui reunidos para adorar ao nome de Jesus, e estamos em um culto intitulado Culto de Natal. É bom que todos nós começássemos a pensar, começássemos a imaginar, começássemos a entender a importância que há para todos nós, principalmente que somos cristãos, em poder estar aqui em culto aonde estamos celebrando uma data que é tão importante. É bem verdade que há muitas discussões teológicas acerca da data, acerca do dia, acerca do mês.
vez. Mas nós precisamos entender que o maior sentido aqui não é entender acerca de data, entender acerca de mês ou entender acerca de ano. Nós precisamos aqui compreender o verdadeiro sentido, que é celebrar não a data, mas ao que estamos fazendo aqui reunidos nessa noite. Falar do culto sobre o Natal, falar de Natal, é falar sobre o nascimento de Jesus. E falar sobre o nascimento de Jesus, na verdade, é falar do maior presente de Deus para toda a humanidade. Nós estamos aqui porque nós fomos alcançados por esse presente. Nós estamos aqui porque Jesus, sendo Deus, Ele teve, irmãos, o desejo, Ele teve o chamado, Ele teve o propósito de descer aqui na terra, se despir de toda a sua majestade divina, para que Ele pudesse encarnar, para que Ele pudesse tabernacular, para que Ele pudesse estar aqui em nosso meio. Eu louvo ao nome de Jesus por poder estar aqui nessa noite, adorando e bendizendo a esse Deus que é grande, a esse Deus que é eterno, a esse Deus que se fez carne, a esse Deus que caminhou no meio de nós, a esse Deus que nos salvou na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque Jesus, Ele aceitou o propósito, Ele aceitou o chamado este que não era muito fácil, de poder vir aqui para poder morrer pela humanidade, para poder salvar a humanidade, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Igreja, falar do nascimento de Jesus é algo que enche o meu coração de alegria, é algo que enche o meu coração de esperança. Afinal, nós estamos falando do maior evento de todos os tempos. Falar do nascimento de Jesus é renovar as nossas esperanças e entender que da mesma maneira que eu, que você, que aqui está sentado nessa noite, nessa cadeira, podemos também ter esperança que da mesma maneira que Jesus um dia teve um encontro conosco, Ele também vai ter um encontro com alguém da sua casa, Ele também vai ter um encontro com alguém da sua família, Ele também vai ter um encontro, irmãos, com todos aqueles que decidirem abrir o seu coração para receber Jesus como o Filho de Deus. Falar do nascimento de Jesus é falar de algo que já foi previsto no livro do Gênesis pelo próprio Deus. Quando o pecado ele entrou, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus liberou uma profecia e disse que da semente da mulher, em Gênesis 3,15, nasceria um que iria pisar na cabeça de Satanás. Quando nós vamos observar a Bíblia, nós iremos entender, irmãos, que tudo aponta para o nascimento de Jesus. Nós vamos ver as leis, nós vamos ver os profetas, nós vamos ver tudo aquilo que é feito, irmãos, no Antigo Testamento, apontando para o nascimento de Jesus. Falar do nascimento de Jesus é falar do verbo que se fez carne. É por isso que João, no capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante, ele vai dizer que no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo de número 14, nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça, de poder e de verdade. Ele desceu e habitou no meio de nós. Irmãos, isso aqui é tremendo, porque nós estamos vendo um Deus que vai se despir da sua glória para poder, irmãos, pisar aqui na terra, para poder sentir as mesmas dores
nós. Afinal, quando nós vamos observar a Bíblia, nós vamos entender que Jesus, quando venceu no deserto, Jesus, quando venceu a tentação, que Jesus, quando venceu o pecado, que Jesus, quando venceu o mundo, que Jesus, quando venceu a morte, nós iremos observar que tudo isso Ele fez. Mas Ele fez, irmãos, como homem, porque por mais que Ele viesse aqui 100% Deus, Ele também era 100% homem. E é por isso que Jesus entende a tua dor, Jesus entende o teu sofrimento. Jesus sabe o que é sentir sede. Jesus, Ele sabe o que é sentir sono. Jesus sabe o que é sentir cansaço. Jesus, Ele veio a este mundo desde, irmãos, aleluia, de uma manjedoura dentro de um estábulo a um túmulo emprestado. Jesus nunca levantou um edifício, nunca construiu grandes casas, nunca construiu grandes monumentos, mas Ele implantou verdades espirituais no coração de 11 homens que abalançaram o mundo através da mensagem do Evangelho. Falar de Jesus é falar de um Jesus que decidiu, por vontade própria, atender uma agenda que já estava pronta desde a eternidade. Que agenda é essa? A Bíblia vai dizer que o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do tempo, do mundo. E é por isso que Jesus, quando desceu aqui, Ele desceu para poder cumprir. É por isso que eu amo o Evangelho escrito por São Mateus. Todas as vezes que você vê Jesus se movimentando, Mateus vai fazer questão de dizer: e Jesus fez para cumprir. Jesus nasceu em Belém da Judeia para que se cumprisse toda a Escritura. Jesus cresceu em Nazaré para que se cumprisse toda a Escritura. Jesus, ainda quando criança, foi para o Egito para que se cumprisse toda a Escritura. Jesus foi batizado por João, o Batista do Jordão, está escrito, para que se cumprisse toda a Escritura. É por isso que no Evangelho escrito por São Lucas, Jesus vai dizer: não cuide vocês, que eu vim para poder abrogar a lei, não, eu vim para poder cumprir. Jesus cumpriu. Jesus veio aqui para poder nos ensinar. Jesus veio aqui para poder, irmãos, aleluia, ensinar a mim e a você que é possível, quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, coisa boa é estarmos na presença desse Deus e saber que Jesus continua no nosso meio por intermédio da pessoa bendita do Espírito Santo. Jesus não teve privilégios. Jesus nasceu. Mas eu quero aqui falar um pouco da anunciação, irmãos, desse grande evento. Eu quero dizer para você nessa noite, para que você entre na história comigo. Há um silêncio de 400 anos pelo menos. Deus não fala, Deus decide não se revelar. Deus simplesmente, irmãos, fecha os céus por conta do pecado da humanidade. Todos os profetas, reis, sacerdotes, juízes, homens que o Senhor levantou para usar, eles eram fadados ao fracasso, eram fadados ao pecado, porque, como está escrito no livro de Romanos, Paulo escrevendo essa epístola, ele vai dizer que todos pecaram. Portanto, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Nós vamos observar que num período de 400 anos há um silêncio de Deus, em que Deus não fala com a humanidade.
usa profeta, Deus não usa, irmãos, aleluia, pregadores. Há um silêncio de Deus. Mas, irmãos, a Bíblia vai dizer que de repente chega o momento de vir ao mundo um Salvador da humanidade. Chega o momento da promessa, ela se cumprir. Que promessa é essa? O nascimento de Jesus. E sabe o que é lindo? É que Deus vai escolher uma aldeia simples, uma aldeia pequena, uma aldeia, irmãos, que ninguém dava nada. E no meio daquela aldeia, Deus decide enviar o anjo à casa de uma menina que não tem mais do que 17 anos. E o anjo do Senhor decide agora descortinar para ela todo o plano e o projeto que já estava arquitetado na eternidade. Coisa boa é quando nós venhamos entender que estamos aqui porque também fazemos parte de um projeto de Deus. Irmãos, eu tenho certeza que tinha muitas outras virgens naquela aldeia, tinha muitas outras mulheres puras, tinha muitas outras mulheres que poderiam, irmãos, aceitar o propósito. Mas quando Deus decide olhar para Galileia de Nazaré, Ele escolhe uma casa, escolhe uma moça muito simples para que o projeto, para que o Salvador viesse, irmãos, ao mundo. E sabe o que é lindo? É que tem uma Maria que está atenta à voz do Senhor, está atenta àquilo que o céu está querendo fazer. Eu fico imaginando o anjo falando com Maria e dizendo: ei, você é escolhida, você foi selecionada. E a escolha não é uma escolha natural, ela é uma escolha celestial. Deus decidiu te envolver no projeto, Deus decidiu te envolver no plano. Maria vai ouvindo, irmãos, atentamente tudo aquilo que o céu está, aleluia, falando com ela, está ouvindo a proposta. E a Bíblia vai dizer que há uma promessa dizendo: ente querido, que de ti há de nascer, ele será grande, o reinado dele não terá fim, ele vai reinar, aleluia, para sempre, e na sua casa jamais se apartará o cetro. Irmãos, quando Maria, ela ouve tudo aquilo que o céu está comunicando a ela, ela não vai titubear, ela não vai dizer deixa eu pensar, ela não vai dizer me dá um tempo que eu vou orar. Automaticamente no versículo 38 ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Estamos aqui nessa noite porque também aceitamos o convite, aceitamos o chamado. O chamado, ele vem carregado de muita honra, mas também vem carregado de responsabilidades, de denúncias. Maria, ela tinha os seus projetos pessoais, estava desposada de um varão da casa, irmãos, de Davi, por nome de José. Eu fico imaginando, talvez essa menina sonhou com tantas coisas, sonhou com a festa, sonhou com o vestido trazendo para os dias atuais, sonhou com o bolo, mas Deus decide entrar na história dela, e Deus decide dizer para ela: ei, se você aceitar aquilo que eu tenho para a tua vida, você vai ver que aquilo que eu tenho é maior, é melhor, é mais alto. O céu prega na minha boca nessa noite para dizer para alguém: aceite o propósito de Deus, porque você tem um script, você tem um roteiro,
precisa ser feito. Não faz só aquilo que quer. Submete-se à vontade do seu Senhor. Tem uma Maria que decide agora aceitar o projeto. Mas tem uma coisa também. Eu fico imaginando se ela não tivesse aceitado. Eu fico imaginando, irmãos, se ela não tivesse se submetido à vontade de Deus. Que coisa triste. Hoje ela não apareceria aqui na história. Nós estamos aqui para falar do nascimento de Jesus, mas antes do nascimento tem a anunciação de um Deus que decide agora se despir de toda a sua glória para poder descer, tabernacular no meio de um povo. Que povo é esse? Um povo rebelde. Que povo é esse? Um povo que havia virado as costas para Deus. Que povo é esse? Um povo ingrato. Mas como, irmãos, havia já um projeto divino, Jesus decide descer. Eu estou falando, irmãos, descer. Diferente de um Lúcifer que foi lançado. Porque se você observar Isaías capítulo de número 14, versículo de número 13 em diante, enquanto ele estava lá em cima, era um querubim ungido. Ele queria subir a cada dia que passa mais e mais. E é por isso que pelo menos 2 vezes nós vamos ver ele dizendo: e eu subirei, colocarei o meu trono acima das estrelas. Queria subir, porque nós que estamos aqui, irmãos, sabemos que um dos grandes problemas do ser humano é o ego, é o orgulho. Ele estava no céu, irmãos, era o regente do coral de Deus. A Bíblia vai dizer que nele foram feitos os pífaros, nele foram feitas as pedras afogueadas. Mas para ele ainda é pouco, e ele está dizendo: eu subirei. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele é lançado de lá, ele cai de lá. Diferente de um Jesus que voluntariamente decide descer, de um Jesus que voluntariamente decide, irmãos, aleluia, pisar aqui na terra. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo de número 5, Paulo vai dizer assim: olha, quem dera que houvesse em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Em outras versões, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e achado na forma de servo, ele se fez semelhante aos homens, irmãos. Aos homens. É por isso que eu amo quando a Bíblia fala desse lado humano de Jesus. E eu gosto quando João, no capítulo de número 4, vai dizer que Jesus, quando chega na cidade de Sicar, em Samaria, ele se assenta ao lado de um poço, cansado que estava da viagem. Jesus sabe o que é ter cansaço no corpo físico. Eu gosto de ler a Bíblia e ler em Marcos capítulo de número 4 esse Jesus, irmãos, que desceu e habitou no meio de nós, pregou o dia inteiro, falou de fé, mas de repente olhou para os seus discípulos e disse: entramos dentro do barco e passamos para o outro lado. E eu fico imaginando os discípulos de Jesus, imaginando que naquela tarde seria um intensivão, que Jesus iria dar uma aula teológica para eles em particular, mas Jesus pegou uma almofada e dormiu. Eu gosto de falar dessa humanidade de Jesus, aonde Jesus, em Marcos capítulo de número 11, quando
quando sai de Betânia, a Bíblia vai dizer: ele teve fome. Eu gosto de falar dessa humanidade de Jesus, de chegar em um velório como ele chegou, irmãos, lá em Naim, olhou para a viúva e disse: não chores. Mas eu também gosto de me lembrar dele entrando em Betânia depois de 4 dias. E quando chega na porta da sepultura de Lázaro, agora a Bíblia vai dizer que é ele que chora. Falar desse Jesus, irmãos, que se despiu da sua glória, falar desse Jesus que também foi 100% humano, é falar de um Jesus que se movia de íntima compaixão. E íntima compaixão é diferente de empatia. Íntima compaixão é quando ele pegava o coração dele e lançava na miséria do outro. Falar desse Jesus que andou, que caminhou. Falar desse Jesus que trabalhou, porque Isaías, descrevendo ele, vai dizer quem é que deu crédito à nossa pregação, ou a quem foi manifestado o braço do Senhor. Porque como raiz de uma terra seca, ele foi subindo como renovo, não tinha parecer e nem formosura. Não fazíamos dele caso algum. Era homem experimentado nos trabalhos, era um homem de dores. Olha o que Isaías vai dizer: homem a qual dele todos nós escondíamos o rosto. Jesus era um homem, irmãos, comum. Ele era tão comum que eu tenho certeza que você já ouviu isso, que para um Judas entregá-lo na mão, irmãos, daqueles homens malfeitores, Judas precisou beijá-lo. Falar desse Jesus, irmãos, comum, desse Jesus, irmãos, que caminhou e que andou no meio de nós, que se despiu, irmãos, de todo o seu poderio divino para poder acessar o coração do renegado, o coração do pecador, o coração, irmãos, aleluia, do enfermo, do doente. Irmão, Jesus é um presente para nós. Falar de Jesus é falar de um homem simples, tão simples, irmãos, que como eu e você também está numa cruz para poder ser crucificado, e mesmo sendo ele a água da vida, ele vai bradar dizendo: eu tenho sede. Falar de um Jesus, irmãos, que andou e tabernaculou aqui no nosso meio, é falar de um Jesus que também teve pavor. Porque a Bíblia vai dizer que na noite em que ele é traído e que ele está no jardim, o texto sagrado vai dizer que por 3 vezes ele chama os seus amigos e vai dizer para eles: orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. É por isso, irmãos, que Jesus, ele esteve aqui no meio de nós, para nos ensinar que do mesmo jeito que ele venceu, se nós estivermos nele, nós já somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, aquele que nos amou, como escreveu Paulo aos Romanos. Falar desse nascimento, dessa anunciação, é falar de um Jesus que, como o anjo Gabriel disse a Maria, ele disse: olha, ele vai ser grande, o reino dele não vai ter fim. Só que é interessante, né? Que por mais que ele seja grande, tremendo e poderoso, quando ele nasceu em uma manjedoura, ninguém acreditaria que aquele seria o salvador da humanidade, irmãos. E às vezes a gente olha para o texto e tem coisas que não dá para acreditar. Quando a Bíblia vai dizer que foi José em toda a sua
sua casa. Maria estava grávida e foram para onde? Foram, irmãos, para Belém, se inscrever num censo que Tibério César havia agora colocado, havia agora, irmãos, decretado. E quando chega, irmãos, em Belém, a Bíblia vai dizer que Maria está perto, irmãos, de dar à luz. E o texto vai dizer que eles procuraram lugar na estalagem, mas está escrito não tinha lugar para eles. Já parou para pensar um negócio desse? É por isso que dá um nó na cabeça, irmãos, dos judeus. É por isso que os romanos não acreditavam. É por isso que a religião tentava, irmãos, o tempo inteiro resistir. Que rei é esse? Porque todas as vezes que nós esperamos um rei, a gente espera a coroa, a gente quer ver o cetro, nós queremos ver a realeza, as roupas reais, o trono. Mas um rei como Jesus, que decide passar por todos os seus processos, decide, irmãos, esperar o momento de se manifestar. E quando chega o momento de Jesus se manifestar, coisas extraordinárias acontecem. E é por isso que o anjo, ele disse para Maria: ele será grande. E se eu pudesse nessa noite dar um tema a esta mensagem, seria Jesus, o maior. É, irmãos, o maior. Ele pode ter pensado aqui, ele pode ter ido para a carpintaria, ele como homem pode ter chorado, ele como homem pode ter se sentido angustiado, mas ele continua sendo Deus, mesmo na sua humanidade. Ele sempre foi Deus. E eu louvo ao nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um Deus, aleluia, que decide, então, irmãos, aleluia, aceitar, levar sobre si os pecados da humanidade, porque todos nós tínhamos uma dívida impagável, não tínhamos como pagar, era uma dívida que ninguém podia, irmãos, aleluia, ir lá e simplesmente quitar. Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo de número 1, versículo de número 18 e 19, que nós fomos resgatados, mas não fomos resgatados com prata e nem com ouro, nós fomos resgatados, foi com o preço de sangue, foi através da redenção. Estamos aqui nessa noite, temos motivo de celebrar, sabe por quê? Porque antes de Jesus, o perdão dos nossos pecados vinha através de um animal, que era, irmãos, entregue por sacrifício, mas Jesus, de uma só vez, decidiu pagar a dívida, irmãos, e a promissória da humanidade. E é por isso que está escrito em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14, que Jesus pegou a cédula que a nós era ao contrário e cravou na cruz do Calvário, dissipando todo o principado, toda a potestade, e as expôs publicamente. Ele veio para isso. Para quê? Para nos resgatar. Ele veio para poder nos salvar. É por isso que ele entrou na casa de um Zaqueu. E ele vai dizer assim: hoje chegou nessa casa, glória, a salvação. Aleluia, irmãos, coisa boa. Estamos aqui sabendo que numa data como essa temos motivo
de nos alegrar. Nós podemos fazer festa, nós podemos comprar roupa nova. Não há nada, irmãos, de mal nisso. Nós podemos celebrar, podemos fazer uma ceia, mas o verdadeiro sentido do Natal é saber que Jesus, irmãos, aleluia, nasceu. O maior evento de todos os tempos. Foram 400 anos de silêncio de Deus, mas quando ele nasceu e Maria deu a luz a ele dentro de uma estribaria, a Bíblia vai dizer que o coral celestial começou a cantar, a glória de Deus tomou o ambiente. A Bíblia vai dizer, irmãos, que houve cântico de louvor, 400 anos de silêncio, e de repente tem anjos das miríades celestiais gritando, cantando, louvando e dizendo: hosana nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Eles vão visitar os pastores e vai dizer para os pastores que estavam no campo: eis que eu trago a vocês novas de alegria, porque hoje nasceu na cidade de Belém o Salvador do mundo. Será que você pode adorar? Será que você pode se alegrar? Será que você pode nessa noite, irmãos, levantar a sua mão e dizer: obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Ele nos salvou, mas Ele também nos comprou. Mas Ele também veio para poder fazer uma ponte de reconciliação. Porque se você ler a Bíblia em Oséias capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, Deus vai dizer para Oséias assim: diga para este povo que eu tenho uma contenda com eles. E uma coisa é alguém olhar para mim e não gostar de mim, não gostar do jeito que eu prego, não gostar do jeito que eu me visto. A gente fica triste, mas a gente avança. Outra coisa é saber que Deus tem um problema comigo, e por causa do pecado do homem, por causa do pecado da humanidade, a Bíblia vai dizer que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Está escrito assim: porque Deus, quando olhou para a terra, não viu verdade, não viu conhecimento de Deus, e não viu neles palavra, não viu neles verdade. Havia uma parede que fazia uma separação. É por isso que todas as vezes que nós íamos, irmãos, e observamos isso na Bíblia no Antigo Testamento, já estou finalizando, nós iremos observar que sempre havia um sacerdote que fazia a mediação. Ele entrava no lugar santo dos santos, havia todo um ritual, e a gente sempre estava apegado em alguém que fizesse por nós, ou alguém que de repente fizesse essa mediação. Havia uma parede, havia uma barreira onde nós éramos irreconciliáveis com Deus. Mas Jesus, quando nasce, Ele vem para poder fazer a ponte da reconciliação novamente. E é por isso que lá em 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 18, está escrito: esta é a vontade de Deus. Que vontade é essa? De que vocês se reconciliem com Ele mesmo, por intermédio de Jesus Cristo, o qual já deu o ministério da reconciliação. Havia uma barreira, havia um véu que separava, havia uma distância, havia uma lacuna tão grande. Mas quando Jesus, Ele decidiu nascer, Ele levou sobre si as nossas dores,
por causa de nós ele se fez maldito. Quando ele bradou no alto da cruz, dizendo: tetelestai, está pago, está consumado. A Bíblia vai dizer que ele entregou o seu Espírito, e na mesma hora o véu do templo se rasgou. De alto a baixo a barreira foi quebrada. A parede que estava diante de nós foi quebrada. É por isso que está escrito lá no livro de Hebreus que foi Jesus que preparou para nós o novo e vivo caminho. É por isso que está escrito: entrai com confiança ao trono da graça, a fim de alcançar graça e misericórdia, para sermos ajudados por ele em tempo oportuno. Jesus o justo, o único mediador entre Deus e os homens. É por isso que só ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a porta de acesso. Ele é, irmãos, aleluia, o maior presente da igreja. Só que eu estou até agora falando de um Jesus, aleluia, que pisou aqui e foi 100%, aleluia, homem. Mas eu quero dizer para você que quando ele vence a morte, ele é ressuscitado. Ele fica aqui na terra um período de 40 dias, mas chega o momento dele ser aceso ao assunto céu. E coisa boa é que quando ele vai ser aceso ao assunto céu, irmãos, nós estamos agora falando do rei, aquele, irmãos, que tem o cetro na mão. Nós estamos falando daquele, aleluia, que nos, aleluia, trouxe para a presença de Deus por intermédio de adoção. É por isso que está escrito, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo de número 3 em diante, ele vai dizer: bendito seja Deus e Pai, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais e nos fez filho por adoção. Foi Jesus que disse que todos aqueles que forem, irmãos, e entenderem e confessarem que Jesus é o Filho de Deus, ele deu a eles poder de ser chamado também Filho de Deus. Coisa boa é entendermos, irmãos, aleluia, que estamos aqui nessa noite e que Jesus alcançou a minha vida, alcançou a tua casa, alcançou a tua família e ainda vai alcançar. Eu creio, irmãos, demais. Sabe por quê? Porque ele é o nosso rei esperado. Os judeus não sabiam, irmãos, aleluia, que na semente, aleluia, de Jessé, que na raiz de Davi, aleluia, nasceria um que seria aquele homem simples. Eles esperavam Jesus de outra maneira, esperavam Jesus de uma forma miraculosa, mas agora Jesus ressuscita e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai subir ao assunto céu. É nessa hora, irmão, que eu imagino Davi escrevendo o Salmo de número 24 e dizendo: levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quem é este, o Rei da Glória? Ele é o Redentor. Quem é este, o Rei da Glória? Ele é o primogênito da criação. Quem
todos rejeitaram. Quem é este, o Rei da Glória? Ele é o pastor e bispo das almas. Quem é esse, o Rei da Glória? Ele é o Verbo. Mas ele também é a rocha. Ele é a videira. Mas ele também é a fonte. Ele é o redondo, ele é a resplandecente estrela da manhã. Quem é este, o Rei da Glória? Aquele que eu comecei dizendo para você, que Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer assim: não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achando na forma de servo, ele se fez semelhante aos homens. E quando ele está na forma de homem, está escrito assim, ó, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Aí parece que termina aí, mas Paulo continua dizendo: pelo que Deus o exaltou soberanamente e que deu a ele, ó glória, o nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus, não é que se dobrará, está escrito: se dobre agora todos os joelhos daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Eu não sei se você consegue imaginar essa cena comigo. Jesus, quando é assento ao assunto dos céus, ele vai chegar lá como vitorioso, como vencedor, porque aquele desceu e pisou no lagar. Oh, irmã, eu fico imaginando a reunião de Deus com os anjos. Eu fico imaginando a reunião de Deus, irmãos, com os querubins, com os serafins, porque está escrito: ó, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, o qual do nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo dela, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, 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 para a glória de Deus Pai. Ele virá julgar, irmãos, as nações, mas ele não vem sozinho. O rei virá com a igreja que foi por ele arrebatada. É por isso que eu quero te encorajar na noite deste dia. Aceite esse convite, aceite, aleluia, Jesus, aceite, irmãos, esse presente que Deus, ele deu à humanidade. Eu quero nessa noite orar com você. Eu quero nessa noite fazer uma oração aqui de gratidão, e nós temos motivos, aleluia, irmãos, oh glória, de nos alegrar, porque fomos salvos dos nossos deleites pecados. Nós fomos salvos da condenação eterna, porque Jesus, ele tabernaculou aqui no nosso meio. Irmãos, nós fomos arrancados do império das trevas, e foi ele que nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Será que você pode nessa noite agradecer? Eu quero que você feche os seus olhos e comece a dizer: Jesus, obrigada pela minha salvação. Jesus, obrigada, porque o Senhor, oh aleluia, o Senhor me salvou. Começa a falar com Jesus nessa noite, comece a agradecer a Ele. Oh aleluia, começa a dizer: Jesus, daquela estrebaria não tinha lugar para ti, mas no meu coração tem. Que ele venha nascer nos nossos corações todos os dias. Enquanto aqui, irmãos, aleluia, a cantora vai louvar, você coloque a mão no
Aleluia.